Esse jogo chamou bastante a atenção das pessoas nos últimos dias. Existem muitos jogos hoje em dia que são apenas para se divertir, descontrair ou contar uma história. E esse game conta uma história bem realista, algo que também acontece na vida real. Alguns se identificaram, outros ficaram chocados pelo impacto que o jogo causou. Ele tá me pegando. Apesar de ser medonho e com gráficos estilo VHS, o jogo em si retrata, digamos, um drama familiar bastante comum entre pai, mãe e filho. O garoto avista sua mãe chegando em casa depois de alguns dias fora, o que tudo indica ser por conta do trabalho. Por ela ficar pouco tempo em casa, o marido acaba ficando desconfiado, pensando que ela está o traindo pelo fato de chegar tarde. Isso resulta em uma discussão entre os dois, e o garoto vê toda a cena onde eles começam a se desentender. Logo de cara percebemos que o pai é um cara meio estranho, aparentando ser uma pessoa bem estressada e com muitos problemas pessoais, talvez por conta da rotina cansativa. Já a mãe, bom, sabemos que ela não dá muita atenção ao filho. O pobre garoto, ficando a sós com o pai, parece sofrer muito com as desavenças entre os dois. As brigas, cobranças e falta de atenção acabam mexendo muito com o psicológico do menino. A casa transmite uma sensação de solidão, um clima pesado e uma atmosfera bizarra onde coisas aleatórias e fora do comum podem acontecer. À noite, o garoto vai para a cama dormir e, como falei, algo estranho acontece. No meio da noite, um homem com o rosto vermelho abre a porta, faz um gesto estranho e entra dentro do guarda-roupa. Antes disso, a mãe do garoto até comenta com ele sobre esse misterioso homem chamado Senhor Rosto Vermelho, dizendo que ele iria deixar um presente, já que hoje é o aniversário do menino. Quando acorda, o garoto se depara com uma caixa de presente perto de sua cama. O presente deixado pelo Senhor Rosto Vermelho é um boneco, mas algo está errado. O boneco fala, seu nome é Ron, e os dois começam a conversar. O boneco diz que foi criado por magia e que o garoto está conectado a ele. Diz também que seu mestre o criou à imagem do garoto, mas com uma diferença. O boneco tem o pescoço torto devido a um erro cometido por seu mestre. O garoto acha o ocorrido normal e os dois se tornam amigos. O boneco conta que possui alguns brinquedos dentro do armário, mas ele está trancado. Então o boneco diz que está com fome. O garoto, sem entender, acha estranho, mas lembra que está conectado ao boneco, ou seja, ambos compartilham os mesmos sentimentos, por assim dizer. A mãe do garoto deixa uma carta, dizendo que preparou comida e também lembrando-o de tomar o remédio. Quando a comida fica pronta e o garoto termina de comer, outra coisa estranha acontece. Uma garrafa de vinho ao lado se mexe sozinha. O garoto se espanta, pois o causador disso é o próprio boneco. A garrafa se quebra do nada e o menino se preocupa, já que seu pai estava dormindo e o barulho poderia tê-lo acordado. Mas, naquele momento, o boneco diz ao garoto para não se preocupar, pois seu mestre levou o pai embora.
O garoto questiona por que o Senhor Rosto Vermelho levou seu pai embora, e o boneco responde que o pai do garoto é uma pessoa má e pessoas assim são levadas por seu mestre. O menino então decide ir até o lugar onde seu pai está para tentar salvá-lo. O caminho para chegar lá está dentro do armário. O boneco diz que para chegar ao local é necessário usar o rádio do pai em frente ao armário. O garoto realiza isso e por fim chega ao local. De cara, percebemos que estamos em uma floresta bem macabra, com um ambiente pesado. Em seguida, o garoto avista uma criatura muito bizarra, parecendo um gato com olhos grandes, ao lado de uma pilha de papéis com os nomes dos que foram capturados pelo Senhor Rosto Vermelho. Nessa floresta, há um carro velho, aparentemente abandonado, e uma fogueira ao lado. De repente, surgem 3 crianças e, por coincidência, elas também estão procurando seus pais. Após conversar com uma das crianças, o garoto avista o armário em forma de portal. Ao atravessar o portal, ele percebe que seu pai está em um quarto, deitado e tremendo, repetindo as mesmas coisas, como se estivesse com medo de algo. O pai do garoto pede para alguém parar de puni-lo, e o garoto não entende nada. Então, o menino encontra um bilhete escrito "Encanto", e de repente é puxado por uma mão enorme. Por um toque de magia, o menino acorda dentro do armário, sem entender o que aconteceu. Sua mãe o encontra e acha estranho ele estar ali. Porém, o menino diz que o Senhor Rosto Vermelho levou seu pai embora. Como o garoto tem o costume de tomar remédios, a mãe considera isso apenas uma fantasia criada pela mente dele. Ao entrar no outro quarto, o menino avista o boneco flutuando, e uma cena bizarra acontece. O pobre menino, estirado no chão, é encontrado pela mãe em tal situação. No dia seguinte, ao acordar, o menino encontra o boneco com o rosto todo machucado, como se alguém o tivesse agredido. Mas, por ser um boneco, isso não faz sentido para ele. O garoto fica assustado e o boneco diz que seu mestre fez isso porque não gostou que eles tivessem ido ao lugar onde estava o pai do menino. O boneco também revela que o Senhor Rosto Vermelho levou a mãe do garoto. O menino, intrigado, decide salvar seus pais, já que ambos foram capturados. Ele mostra o bilhete que encontrou no quarto onde estava o pai, e o boneco diz que ele pode ser útil para derrotar o mestre. O garoto então parte para a floresta. Ao chegar lá, percebe que algo está errado. As crianças estão escondidas atrás do carro, olhando em direção ao portal. Ao se aproximar, ele vê sua mãe chorando, como se algo terrível tivesse acontecido. O boneco diz para o menino jogar o encanto dentro do quarto. Do nada, o mestre do boneco entra no quarto, e um estrondo acontece. De volta à sua casa, o garoto encontra o boneco soltando fumaça e ele afirma que seu mestre finalmente foi derrotado. O menino fica contente por ter salvado seus pais. Mas então, ele os encontra discutindo novamente e o pai agride sua mãe, completamente desconfiado dela.
Após uma conversa conturbada, a mãe vai embora, dizendo que voltará no dia seguinte para levar o menino com ela. Após a cena horrível, o garoto vê seu pai bebendo. Há algo estranho. O movimento que ele faz com a garrafa é o mesmo que o boneco fez. Para piorar, o pai do garoto começa a ficar com o rosto vermelho, revelando que ele é, na verdade, o Senhor Rosto Vermelho. A partir daí, as peças começam a se encaixar. O pai embriagado caminha até o quarto do garoto, onde o estrangula e quebra seu pescoço, escondendo o corpo no guarda-roupa. O garoto, agora em forma de espírito, observa tudo, sem entender, até que o boneco revela que o menino já está morto há 14 dias. O boneco conta que sempre tentou avisar o menino sobre seu pai, que o maltratava frequentemente. A memória do garoto se reinicia cada vez que o boneco falha em avisá-lo sobre o pai. O menino sempre soube que seu pai era ruim, mas ignorava isso, acreditando que a relação melhoraria com o tempo. Assim, sua memória se reiniciava várias vezes, no momento exato em que seu pai o matava. O menino pergunta ao boneco o que aconteceu com seu pai e ele responde que o pai está escondido em um quarto de motel. A partir daí, outra revelação surge. Quando o garoto foi até aquele quarto estranho, seu pai o via como uma assombração, atormentado pelos próprios atos. Por isso, ele dizia aquelas coisas estranhas. O garoto também quer saber sobre sua mãe, que mal ficava em casa. O boneco diz que a mãe só encontrou o corpo do menino 14 dias depois. A cena corta para a mãe chorando, sendo interrogada na delegacia. Os policiais perguntam se ela tem alguma pista do paradeiro do marido, mas ela não diz nada. O policial vê um cartão caindo no chão e pergunta se é dela. Nesse momento, ela percebe que é um cartão de visita de um motel. Assim, fica claro que o bilhete com o encanto revela a localização onde o marido está escondido. E por fim, o jogo nos mostra que aquelas crianças na floresta também tiveram suas vidas interrompidas por algum familiar, vítimas de violência doméstica.
A história desse jogo serve como uma profunda reflexão sobre os impactos da violência doméstica e a negligência familiar na vida das crianças. Embora tenha sido apresentado como um jogo de terror, ele vai além, usando o medo e o suspense para abordar temas complexos como abuso emocional, traumas familiares e a forma como as crianças lidam com o sofrimento em um ambiente disfuncional. Se teve a paciência de entender tudo e chegar até aqui, deixe o like como força para o canal continuar. Logo vou abrir a área para membros. Até a próxima e se cuidam.